Fala aí galera, tô de volta aqui ao canal do Lessa neste domingo, um domingo recheado aí de finais dos estaduais pelo Brasil afora. Infelizmente, depois de todos esses anos, o Fluminense não está na final do Campeonato Carioca, ou não estava na final do Campeonato Carioca, mas está se preparando para o segundo jogo, segunda rodada da Copa Libertadores, depois de amanhã, contra o Colo-Colo no Maracanã, um jogo importantíssimo, fundamental. Por sinal, nesta segunda-feira, o técnico Fernando Diniz vai definir o time titular e contará com os retornos importantíssimos de Paulo Henrique Ganso e Germán Cano. Então amanhã vai ser também um dia muito importante. Neste vídeo aqui, vamos falar de outros assuntos relevantes em relação ao Fluminense, como Iago Ferreira, que vai se reapresentar ao Flu amanhã. Ele tem chance de permanecer, vai ser emprestado, negociado, o que vai acontecer com o Iago. E também Leila Pereira, meus amigos, detonou, humilhou John Textor. Declarações fortes da presidente do Palmeiras em relação às denúncias que o Textor vem fazendo sem provas sobre manipulações no futebol brasileiro. E também outros assuntos aqui importantíssimos, Roger Flores falando do Fluminense, cobrando reforços, tudo isso e muito mais. Só não esquece, por favor, daquela moral no like, se inscrever aqui no canal do Lessa, não está inscrito, verifique se você realmente está inscrito, né, porque estamos aí na luta, nessa meta de chegar a 100 mil inscritos. Eu conto muito com vocês, até porque não custa nada, né? O seu like, seu comentário. Se você não gostar do vídeo também, você pode dar o dislike, não tem problema nenhum. O importante é você participar aqui de todas as formas possíveis do canal do Lessa. Eu vou começar esse vídeo aqui já falando de Leila Pereira, que deu uma declaração impactante, e normalmente as entrevistas da Leila são assim, né? Quando ela não concorda com o assunto, ela resolve se posicionar, ao contrário, ela é muito firme, é muito incisiva nas palavras. E com o John Textor não foi diferente. Bora ver aqui o que disse a Leila antes da final contra o Santos. Eu já falei outras vezes, eu não queria nem me estender muito nesse assunto. Esse senhor, ele já está falando essas barbaridades desde que nós fomos campeões brasileiros, não é? Eu acho que o Palmeiras está processando o John Textor, tanto na esfera civil como nós pedimos a instalação de inquérito policial, que ele tem que comprovar o que ele diz, sabe? Eu acho que o John Textor hoje é a grande vergonha do futebol brasileiro, porque é uma irresponsabilidade ímpar uma pessoa ficar fomentando mentiras, porque se ele não prova, até que se prove, entendeu? Ele tem que comprovar. E quem quer fazer uma denúncia séria, não fica indo em podcast, fazendo denúncias. Vai no Ministério Público, apresenta suas provas. É interesse de todos nós, sabe? Então é uma irresponsabilidade. Esse senhor é um fanfarrão, sabe? E eu acho que ele tem que ser punido. Se ele não comprovar, ele tem que ser punido, sabe? De uma forma exemplar. Esse homem deveria ser banido do futebol brasileiro. Ele fala tanto em inteligência artificial, ele deveria dar menos valor à inteligência artificial e mais na inteligência emocional, que ele não tem absolutamente nenhuma. Então agora quem tem que tomar as providências são as autoridades. A parte do Palmeiras nós já fizemos. Rapaz, que coisa, hein, meus amigos? Vergonha do futebol brasileiro, é o fanfarrão, tem que ser banido do futebol brasileiro. É, a Leila Pereira em estado puro, tia Leila não perdoa quando ela tá bolada, é um caso sério, né? E assim, sem brincadeira, a Leila tem toda a razão. Porque se ele não provar tudo que ele tá falando, é uma das maiores atrocidades e irresponsabilidades que a gente já viu alguém fazer no futebol brasileiro. É de fato uma vergonha. Agora, ele, segundo o texto, ele foi ao Ministério Público, e o Ministério Público, até a última notícia que eu vi, é de que o Ministério Público tinha intimado o texto a depor. E aí agora ele vai ter a chance, já que ele não quis falar para o STJD, vai ter a chance de provar tudo que ele vem falando. Se isso não acontecer, a lei está coberta de razão. É motivo para banimento, é motivo para uma punição exemplar, para uma punição severa, porque isso não pode ficar assim. E é claro que os outros clubes, principalmente os que foram citados, envolvidos, porque levanta suspeita em relação a um monte de gente, em relação aos jogadores, a um monte de profissional. Então, esses clubes certamente vão se juntar e fazer de tudo para pressionar e punir o Textor, que é um cara que tem muito dinheiro, a gente sabe disso, tem muito poder, e nos bastidores vai tentar também agir. Agora, se realmente ele não conseguir provar tudo isso, os clubes têm que se unir e tem que haver uma punição muito severa ao John Textor. Parabéns para a Leila, que é sempre muito
incisiva, que se coloca, que não tem medo de falar, que não tem medo de marmanjo. Ela vai para cima quando tem que ir. E mais uma vez ela se posiciona de uma maneira muito firme em relação a um assunto tão importante como esse. Bom, com a lesão do Marlon, eu acho que ficou ainda mais preocupante a situação da zaga do Fluminense, que era um assunto, um dos principais assuntos abordados durante ou carências detectadas durante a janela de transferências após a saída do Nino, a necessidade do Fluminense contratar um jogador para essa posição, para repor essa saída tão importante do capitão. O que não aconteceu. E em dado momento, saiu até informação, notícia de que o Fluminense iria atrás de um zagueiro canhoto, construtor, tivesse qualidade para fazer o que o Nino fazia. Mas isso depois foi deixado de lado. Internamente parece que houve uma reavaliação e entendeu-se que não seria necessário trazer mais um jogador agora. E todas as fichas, ao que parece, foram depositadas numa possível chegada do Thiago Silva no meio do ano, que a gente não sabe se vai acontecer. Se acontecer, beleza, seria um jogador, seria um reforço extraordinário. Mas até lá tem muita coisa para acontecer. E agora a realidade é que o Manuel, por exemplo, se lesionou. Tudo bem, não é uma lesão séria, mas se machucou. O Marlon passa por essa artroscopia, vai ficar fora um tempo. A gente tem uma dupla de zaga, Felipe Melo, Thiago Santos, que não é zagueiro de origem, mas que fez bons jogos esse ano e agora está sendo testado no nível de maior exigência. Vai vir Campeonato Brasileiro, vai vir Copa Libertadores e a gente não sabe como vai ser. E aí tem o Antônio Carlos, que é um jogador que não convenceu. O David Braz foi embora. E os outros que jogam por ali são dois volantes, que são muito importantes como volantes. André e Martinelli. Está muito evidente que passa a ser uma prioridade trazer um jogador para essa posição, só que agora a janela está fechada. E aí surgem diversas especulações todo dia. Júnior Alonso, Robert Renan. Pode ser que o Robert Renan tenha interessado lá atrás, talvez tenha interessado. Pode ser que ele esteja no mapeamento do scout, mas até então não tinha acontecido nada, nenhuma negociação. E as pessoas ficam inventando, fomentando isso. Apesar de que tem uma brecha agora mesmo, olha que a janela está fechada, hein? Imagina se estivesse aberta. Mas tem uma brecha na janela que dá a possibilidade de um jogador que disputou o estadual para um clube pode se transferir para outro. Então pode acontecer. Agora, não tem nada de concreto, de fato, para falar para vocês. Que há essa necessidade é muito clara. O Roger Flores ele deu uma declaração no Sport TV e ele falou o seguinte: o Fluminense precisa urgentemente ir ao mercado e buscar um zagueiro. Eu acho esse Fluminense enfraquecido em relação ao do ano passado unicamente e exclusivamente por causa do Nino. O Fluminense não achou, não buscou e ele faz uma diferença danada. Eu concordo eu acho que é chover no molhado falar da falta que o Nino faz, mas também colocar toda a culpa pelo mau rendimento do time até agora pela saída do Nino, eu não acho correto. Acho que o time ele não está bem, coletivamente não está bem, tecnicamente não está bem, e aí não é um fator só. São vários fatores que acabam gerando isso. E a saída do Nino, evidentemente, está entre esses fatores, mas não é o único, na minha visão. Então é primordial trazer um jogador para essa posição, para essa função. É indiscutível essa necessidade, mas os problemas do Fluminense nesse início de temporada, eles vão além da ausência do Nino. E agora resta saber se o Fluminense vai conseguir de fato, porque está muito claro que isso está ligado ao Fernando Diniz. Primeiro, ele gosta de trabalhar com elencos reduzidos, e ele acha que não, tem o Thiago Santos, não, posso colocar o André, posso colocar o Martinelli, e o que tem aqui é o suficiente, e nem sempre é. Então, aparentemente, essa decisão ela foi equivocada, e o preço a se pagar pode ser alto, porque tem toda uma fase de grupos de Libertadores para ser definida agora, e o início do Campeonato Brasileiro até a janela abrir novamente. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas está cada vez mais evidente a necessidade de um jogador para essa função. Galera, uma oportunidade aqui para vocês que eu vi lá na Foot Fanatics que eu não poderia deixar de trazer aqui. Olha só essa camisa de concentração do Fluminense 2023, saindo a R$ 169. 169 nada, né? Porque tem 10% no Pix. Então essa brincadeira sai a 152 e utilizando o cupom Jornada 10 aqui no canal do Lessa, você tem mais de 10%. Então olha só o preço que vai sair essa camisa linda, os detalhes. Eu já pedi uma dessa, inclusive. Sempre achei essa camisa muito bonita. E tá num preço assim, cara, imperdível. Assim, você não vai achar esse preço em lugar nenhum. Eu duvido muito. Então,
Ah, pô, você não quer comprar, a camisa tá cara agora, quer esperar entrar Superbet e tal. Beleza, tem essa opção aí que você vai pra vai pra jantar de gala com essa camisa aí, meu amigo. Então corre lá, utiliza o cupom Jornada10 na Food Fanatics, não perca essa chance. Bom, vamos falar de Iago Ferreira aqui agora, que é um assunto que vem despertando muita discussão entre os torcedores do Fluminense, porque o Iago fez um grande campeonato carioca pelo Nova Iguaçu, né, que perdeu a final para o Flamengo. Mas numa entrevista ao canal Gold neste domingo, o Iranildo, que é o pai, né, do Iago Ferreira, Iranildo, e também cuida, é um dos que cuida da carreira do Iago, falou o seguinte: a partir de amanhã a gente vai saber. Tem contrato com o Fluminense até o fim do ano, o Iago. O clube já solicitou a volta dele. A partir de amanhã a gente vai saber o destino. Ele se apresenta no clube. Tem algumas propostas, a gente vai sentar e conversar. Ele indo muito bem, com o time todo no Nova Iguaçu, que chegou até as finais. A gente vai sentar e conversar, disse o Iranildo sobre Iago Ferreira. Portanto, vai se reapresentar ao Fluminense, vai voltar ao Fluminense amanhã. Agora, resta saber se ele vai voltar para ficar, se vai ter uma oportunidade, ou se será emprestado ou negociado. Proposta ele tem. E eu já dei diversas informações aqui sobre propostas e clubes interessados no Iago Ferreira. Clubes da Série B, certamente no mínimo 2 ou 3. Então o Fluminense vai ter que tomar uma decisão. E eu acho, o que eu sempre falei, não é porque vem de Xerém que é bom. Não é porque jogou bem pelo Nova Iguaçu que vai chegar no profissional do Fluminense e vai arrebentar. Não é assim que a coisa funciona. A gente sabe que o nível de exigência, o nível técnico, competitividade é muito maior e é muito diferente. É um abismo de diferença. Agora, por que não dar uma oportunidade a esse jogador? Porque tantos jogadores têm oportunidade, o Iago, pelo menos, não pode ter uma chance ali de tentar mostrar alguma coisa. Uma função que é muito importante, que, por exemplo, agora o Ganso se machucou, tem o Renato se lesionou. E não tem um jogador com essa característica no elenco. Não tem. Tem o Arthur também, que é enfim, não teve muita chance até agora. Dado a formação desse elenco, dadas as opções que o Diniz tem, eu acho improvável que o Iago tenha sequência no elenco, sinceramente. Acho que a chance de ser negociado é bem alta. Mas eu repito, eu não sou aqui, não, tem que usar, é da base, é melhor, nem sempre. Mas eu sou muito contra um jogador sair do Xerém, fazer um campeonato estadual tão bom como ele fez e não ter pelo menos a chance ali de mostrar o seu valor. Se não der certo, beleza, negocia, empresta. Mas acho que pelo menos ele poderia ter uma chance de mostrar o futebol dele, coisa que até agora ele não teve. E o Iago, a família dele, o Iranildo, tá todo mundo batalhando nesse sentido. No caso do Iago, que tem contrato somente até o final do ano, e a partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato e deixar o Fluminense de graça. Vamos ver qual vai ser a decisão do clube. Vou tentar apurar de hoje para amanhã alguma informação em relação a isso para vocês. E aí, claro, fique ligado aqui no canal do Lessa, ou fiquem ligados aqui no canal do Lessa, porque certamente eu vou trazer uma atualização sobre isso, beleza? Então, por favor, aquele like, sempre esperto e importante, não se esqueça, seu comentário também, sempre muito bem-vindo. Tamo junto, um abraço e até amanhã, já véspera do segundo desafio do Fluminense na Libertadores contra o Colo-Colo. Eu vou trazer também material bem especial pra gente falar desse adversário do Flu. Um abraço, galera, tamo junto.